palavra do Senhor, ela diz assim, acompanhe comigo ali no telão. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, e generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém? O Senhor tem falado comigo a respeito de nós sermos ricos para com Ele. E nós, algumas quintas-feiras, conversamos a respeito desse texto, desse tema, melhor dizendo, de sermos ricos para com Deus, e falamos a respeito da verdadeira riqueza. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da verdadeira vida. Que a verdadeira vida, ela só é encontrada quando nós sabemos possuir o dinheiro, nós sabemos administrar aquilo que temos, nós não deixamos esse dinheiro nos conduzir, nos controlar, e nós usamos esse dinheiro, os bens, as posses, até mesmo as riquezas que alguns de nós conseguem acumular, para a glória de Deus. E o texto nos diz que aí sim nós conseguimos herdar a vida verdadeira. Amém? Se nós fôssemos fazer aqui um exercício de tentar nos lembrar aquilo que foi falado na primeira pregação, nós vamos ver que nós falamos a respeito de nós sermos bons mordomos, que sabem o que é a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza não é o acúmulo de bens, mas aquilo que nós fazemos com o que Deus nos permite ter nessa vida e como nós conseguimos usar isso para a glória dele, ou seja, para a glória dele. Ou seja, não é o quanto eu acumulo, mas o que eu faço com aquilo que eu acumulo. Porque acumular para nós simplesmente termos nessa vida e sermos pessoas mais importantes do que os outros, sermos pessoas que têm coisas boas mais do que os outros, sermos pessoas que têm mais bens do que os outros, não é algo que importa para Deus. O que importa para Deus é aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que Ele nos dá a oportunidade de conquistarmos. Para Ele é isso que importa, é como eu reparto aquilo que tenho e não o quanto eu consigo guardar, o quanto eu consigo amealhar, o quanto eu consigo reter. Nós precisamos então aprender com Deus a administrar tudo aquilo que Ele tem nos dado. Nós falamos a respeito disso. E hoje nós vamos ver a respeito desse texto de Paulo. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, uma cidade muito grande para aquela altura. E Timóteo tinha de tudo na sua igreja. Timóteo tinha desde escravos até pessoas milionárias. E Paulo começa ensinando para Timóteo, dizendo, você precisa ordenar tanto para uns quanto para outros aquilo que eles devem fazer. Então, Timóteo, você fala para os escravos que eles precisam honrar os seus donos. E aqui Paulo agora fala para os ricos, para aqueles que tinham muitas posses, o que eles deveriam fazer. Você pode estar nessa hora se perguntando, talvez você estivesse aqui na quinta-feira que eu comecei essa série, fazendo a mesma pergunta, pastor, o que eu tenho a ver com isso se eu não sou uma pessoa rica? Porque Paulo está dizendo para Timóteo, ordena aos ricos. E você pode estar, pastor, você não me conhece, você não sabe da minha vida. Eu não sou uma pessoa rica. Mas na quinta-feira nós estabelecemos aqui uma verdade, que é uma verdade incondicional encontrada na Bíblia. Que na verdade uma pessoa rica aos olhos de Deus é uma pessoa que consegue ter todas as suas necessidades supridas. A Bíblia diz, tendo o que comer e com que se vestir, ou talvez em outra tradução, aonde se abrigar, estejam com isso contentes. Amém? Então, para Deus, uma pessoa rica é uma pessoa que consegue viver de uma forma digna, tendo o suficiente para continuar vivendo. Talvez para amealhar um pouquinho, talvez para poupar um pouquinho, talvez para investir um pouquinho, talvez, e era o que todos nós deveríamos fazer, para ajudar o próximo um pouquinho. Então, essa é a verdadeira riqueza. Por isso que Paulo está falando para os ricos, então ele está falando para todos nós que temos condições de ter uma vida que tenha propósito, que nos coloque comida à mesa, que nos coloque
roupa sobre o corpo e que nos dê um teto sobre a nossa cabeça. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós fazemos parte desse grupo. Então, eu e você podemos nos considerar pessoas ricas. Olha para o lado aí e vê quanta gente rica tem ao seu redor. E certamente essas pessoas que estão olhando para o lado também estão vendo você, que é tão rico quanto eles. Porque não importa quanto nós temos no banco, importa é que Deus tem cuidado de nós, nos sustentado e nos dado condição de viver com dignidade. E até mesmo, não é? Nós temos condição de comer algo gostoso de vez em quando, se não todo dia, de vez em quando. A gente se dá ao luxo, às vezes, de ir até no restaurante, não é? A gente se dá ao luxo de ter mais do que uma peça de roupa para vestir. A gente abre o guarda-fato e a gente pode escolher, eu vou com essa roupa, ou com essa, ou com essa, ou com essa para a igreja hoje. Não é uma situação em que nós temos sempre a mesma coisa para comer, ou somente uma roupa para usar, que infelizmente é a situação que nós vemos dos nossos irmãos em África. Nós estamos a falar sobre isso agora. Muitos deles não têm nada para comer nesse momento. E daqui 2, 3 meses, nós não sabemos o que eles vão ter para comer, que o pouco que eles conseguiram plantar se perdeu. A gente vê os vídeos de África, quando, né, o pastor Elias nos envia, quando nós vemos as ações lá da missão, e nós vemos muitas vezes que eles têm uma roupinha surrada sobre o corpo. E muitos irmãos daqui têm até mandado coisas para lá, ou no passado mandaram roupas que já não usavam, que já não serviam, porque a gente às vezes vai ficando mais gordinho, né? Vai aumentando o peso, vai perdendo aí aquilo que até mesmo ainda está bom, mas já não serve, e aqueles, até pastores lá, eles recebem, eles agradecem com alegria no coração, eles usam até gastar. E eles usam roupas que talvez nós olharíamos e pensaríamos, mas isso está curto, ou isso está muito comprido, isso está muito grande, ou isso já está muito velho, ou isso já está fora de moda. Mas é o que eles têm. E a gente, por termos o suficiente, até um pouquinho mais, a gente consegue ter uma vida melhor. Então, nós somos ricos. Nós somos ricos. Não para com Deus, né? Mas para com Deus. Acho que não vai dar para editar, mas os irmãos entendem o que está escrito ali. Para com Deus. Nós somos ricos. Porque a verdadeira riqueza não é o quanto eu tenho de fato na minha conta bancária, mas é quanto eu estou acumulando lá em cima, no banco do céu, onde realmente importa. Lá ninguém vai roubar, lá nada vai destruir, e lá, não é? Vai estar para quando nós lá chegarmos, nós podemos usufruir. E hoje nós vemos que a verdadeira vida, ela baseia-se em nós sabermos lidar com o dinheiro e não deixarmos esse dinheiro nos possuir, nos controlar. Porque a tendência que uma pessoa que consegue ter um pouquinho mais do que os outros, ela tem, é ela se achar melhor do que os outros. É ela ser arrogante, soberba. É porque ela tem um carro novo, ela olha para quem tem um carro mais velho com certo desdém, com o nariz empinado. Uma pessoa que está sempre bem vestida, olha para quem não está tão bem vestido, com uma certa soberba, uma certa arrogância, e já mede o valor daquela pessoa pelas suas posses. Deus nunca mede o nosso valor pelas nossas posses. Porque Jesus diz que não é o que nós temos que importa. A abundância dos nossos bens para Ele não é nada. Porque, na verdade, Ele sabe que tudo vem dEle e nós deveríamos ter essa certeza bem diante dos nossos olhos todos os dias, que não é por causa de nós, é porque Ele resolve nos abençoar. Se o Senhor quiser te abençoar hoje, Ele vai te abençoar hoje. Se Ele quiser que você fique milionário hoje, Ele pode fazer você ficar milionário hoje. Mas para isso, ou melhor, para Ele, isso não é muito importante. E nem adianta a gente aqui perder tempo tentando entender o porquê e o não porquê. Amém? Nós precisamos simplesmente viver exercendo a nossa fé, tendo a certeza que Ele cuida de cada um de nós todos os dias. Jesus mesmo disse para nós não nos preocuparmos com as coisas que os gentios se preocupam, que os ímpios se preocupam, com aqueles que não conhecem a Deus se preocupam. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós olhamos para os lírios do campo, não sabemos como é que eles estão ali, não é, sobrevivendo. A Bíblia diz que o Senhor está cuidando deles.
e Ele cuidará de nós. A gente olha para os pássaros do céu e a gente não sabe como é que eles estão sobrevivendo, mas o certo é que eles sobrevivem, porque Deus está cuidando deles e Deus cuidará também de nós. Por isso, a verdadeira vida é nós entendermos: eu preciso controlar as minhas finanças e não deixar as minhas finanças me controlar. Porque uma pessoa que é soberba e arrogante, ela já demonstra pelas suas atitudes que quem está controlando a vida dela é aquilo que ela tem, e não ao contrário. Porque não entende que tudo vem de Deus. E se Deus resolver fechar ali a torneira e dizer chega, chega. A pessoa pode, de uma hora para outra, deixar de ser rica, deixar de ter suas posses, e aí o que ela vai fazer com a sua arrogância, com a sua soberba? Por isso que a Bíblia nos exorta a sermos pessoas humildes. E existem pessoas ricas que são humildes. Portanto, existem pessoas que têm posses, mais do que nós, que realmente têm muito dinheiro, muitas condições, mas elas conseguem ter humildade, porque elas entendem que elas ganharam aquilo trabalhando de forma honesta, muitas vezes, não é? E que elas sabem que de uma hora para outra aquilo pode desaparecer. Quantas e quantas histórias nós conhecemos de pessoas que tinham muito, de repente aconteceu uma crise e elas perderam tudo. Umas pessoas que tinham muito e de repente aconteceu um acidente e perderam tudo. Quantas pessoas nós conhecemos que possuíam muito e de repente mudaram-se as situações no mundo e ela acabou ficando sem nada. Portanto, Paulo está dizendo: olha, cuidado para não ser uma pessoa arrogante. Não seja uma pessoa arrogante. Olha o que o texto diz: ordene aqueles que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Por quê? Porque Paulo sabia que a primeira coisa que acontece quando uma pessoa tem muitas possibilidades é ela achar que ela é autossuficiente. E ninguém aqui é autossuficiente. Nós somos cristoficientes, se é que isso é uma palavra, se não é, acabei de inventá-la. Nós somos cristoficientes. Se o Senhor determinar que chegou, chegou, e nós não poderemos fazer nada a respeito. Ou seja, ninguém aqui pode ser autossuficiente, porque essa autossuficiência já demonstra uma soberba que está instalada no nosso coração. E a gente deixa de glorificar a Deus, a gente deixa de agradecer a Deus, e a gente passa a depender daquilo que nós estamos amealhando. Olha só, um escritor chamado Andy Stanley escreveu: se a riqueza fosse um remédio, coloca aí no telão, por favor. Se a riqueza fosse um remédio, esse remédio teria efeitos colaterais terríveis. Em seu rótulo e em sua bula estaria escrito: cuidado, pode causar arrogância, levar você a desprezar, ofender ou desfazer das pessoas. Cuidado, se esse medicamento for usado por um período prolongado, pode causar dependência e levar seus usuários a depositar todas as suas esperanças nele. Vou ler de novo. Se a riqueza fosse um remédio, esse remédio teria efeitos colaterais terríveis. Em seu rótulo e em sua bula estaria escrito: cuidado, pode causar arrogância, levar você a desprezar, ofender ou desfazer das pessoas. Cuidado, se esse medicamento for usado por um período prolongado, pode causar dependência e levar seus usuários a depositar todas as suas esperanças nele. Todo remédio tem efeitos colaterais. E como é que a gente faz, então, para anular um pouquinho desses efeitos colaterais? Eu já comecei a falar um pouquinho a respeito da arrogância. Esse é o primeiro ponto: não sermos orgulhosos, não sermos arrogantes, não deixar a riqueza nos controlar. Por quê? Porque a riqueza pode deturpar o nosso caráter e as nossas percepções. A riqueza pode deturpar o nosso caráter e a nossa percepção. Quantas pessoas você conhece que quando elas não tinham nada, ou quando elas estavam no mesmo nível que você, elas eram suas amigas, elas eram suas companheiras, elas te tratavam bem, elas estavam sempre ali, você estava sempre ali, juntos, e as coisas fluíam. A partir do momento que essa pessoa começou a ganhar um pouquinho mais, começou a se destacar mais, começou a ter coisas, essa pessoa ela começou a se afastar, porque ela deixou o quê? A riqueza, o pouquinho de dinheiro, as posses, deturpar o caráter dela. E deixou também isso afetar as suas percepções.
nós tendemos a olhar para as pessoas e fazemos juízo de valor. Nós olhamos e nós já temos algo definido na nossa mente. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, essa pessoa é desse jeito, essa pessoa, não gostei muito, é antipática. Não é? A gente não faz isso? Aquela pessoa ali é isso, aquela pessoa aqui é aquilo outro. A gente já fala, essa tem dinheiro, essa não tem dinheiro, essa se veste bem, essa não se veste bem, essa aqui, o santo bateu. Tem gente que fala assim, né? O santo não bateu com essa aqui, não fui muito com a cara dela. Então a gente já faz juízos de valor. Quanto mais dinheiro nós temos que cuidar para não deixarmos isso afetar a nossa vida e não fazermos esse juízo de valor. Nós temos que tratar as pessoas de igual modo. Jesus, ele sempre tratou as pessoas do mesmo modo. Rico, pobre, alto, magro, mais gordinho, menos gordinho, mais magrinho, os bem magrinhos, não é? Aqueles que tinham saúde, aqueles que não tinham saúde, aqueles que tinham posição de destaque, aqueles que não tinham posição de destaque. Jesus tratava as pessoas da mesma forma. E a Bíblia diz para nós não fazermos esse tipo de acepção de pessoas e nem esse juízo de valor. Nós não julgarmos as pessoas, nós temos que conhecê-las, nós temos que colocá-las à frente até mesmo de nós mesmos, nós temos que tratá-las bem. Por isso que nós precisamos entender que se nós olharmos para o dinheiro de uma forma errada e compreendermos erradamente as riquezas e as posses que nós temos, por menores que elas sejam, amém? Todos nós somos ricos porque temos tido mais do que o suficiente. Nós podemos cair no erro de deixar isso deturpar o nosso caráter e também deturpar as nossas percepções. Pensa comigo uma coisa. Todos nós aqui, acredito, andamos na escola. Uns mais tempo, uns menos tempo, mas pelo menos um dia ou outro nós passamos por lá, é ou não é? Você se lembra de ter ido para a escola com um tênis novo, uma sapatilha nova? Você lembra? Quem foi para a escola uma vez com uma sapatilha novinha? Levanta a mão. Tá um monte de gente rica aí, né? A gente ia para a escola, qual era o pensamento que a gente ia aqui formulando? Será que alguém vai reparar que eu estou de tênis novo? Será que alguém vai notar que finalmente estou aqui com tênis? Não vou deixar nem que encoste. Lá no Brasil a gente tinha a mania de pisar no pé do outro e falar assim, está batizado. Não sei se na Madeira, em Portugal, fazia isso. Está batizado. E a gente, não, eu tirava o pé, né? Imagina sujar o tênis. Mas a gente ia com a satisfação de ter algo novinho, mas querendo que os outros percebessem, que os outros notassem, não é? E não é assim que funciona com tudo que a gente compra? Eu compro um carro novo, ou pelo menos seminovo. Dá aquele prazer de você, né? Entrar, sentir o cheirinho, conduzir. Mas também a gente gosta de passar na rua e quer que os outros notem, não é? A casa nova, o pessoal lá na Madeira, parece que às vezes é uma competição. Um comprou a casa de 2 quartos, eu vou lá e compro de 3. O outro de 3, eu compro de 4. Daqui uns dias está morando num castelo. Por quê? Porque tem que estar sempre à frente do vizinho, não é? Então, cuidado, para isso não virar arrogância e soberba no coração. Mas também, a gente já foi para a escola com um tênis bem velhinho, não foi? No Brasil tinha um chamado quichute, olha que maravilha. O quichute era para aqueles que não conseguiam comprar uma chuteira mesmo, uma bota, né? De jogador de futebol. Tinha o quichute, quebrava galho. Tinha outro chamado também bamba. A gente chamava bamba cabeção, que a parte da frente assim era dura, você podia chutar até uma pedra que não machucava o dedão. Eu sou de uma cidade que fica próxima do Paraguai, e no Paraguai tem lá um comércio, né, que é muito visitado pelos brasileiros. E lá tinha a imitação de um tênis, talvez famoso em algum lugar do mundo, e chamava-se chinesinho. Então, se você não conseguia um bombom, você ia para o Paraguai e comprava o chinesinho, que era mesmo ruim. Mas pronto, era o que tinha. E a gente ficava meio envergonhado quando ia com um tênis que não era aquela coisa, ou quando era velhão, né? Por quê? Porque faz parte do ser humano isso. Então, a gente tem que cuidar, para isso não gerar arrogância no nosso coração. O dinheiro, gente, ele pode comprar roupas bonitas, não é? Mas ele nunca vai proporcionar para nós adquirirmos a verdadeira beleza. Eu posso estar vestido bem, cheio de marca, ter gastado uma fortuna na minha roupa. Mesmo assim, eu posso ser uma pessoa feia. Eu não estou falando de beleza física, estou falando de verdadeira beleza, aquela beleza interior.
não é? O dinheiro, por exemplo, ele pode dar prazer, mas ele nunca vai comprar um amor verdadeiro. O dinheiro, ele pode proporcionar aventura, mas ele nunca vai comprar a felicidade. Eu posso ter dinheiro para viajar o mundo todo, me aventurar por aí, conhecer, tirar as fotos, postar no Instagram, postar no Facebook, só para ganhar likes e tal, e posso estar lá sendo uma pessoa miserável, sendo uma pessoa que não é feliz. O dinheiro pode comprar segurança. E você vê os milionários aí, os carros têm que ser blindados. Tem que contratar seguranças para andarem armados ao lado deles. Mas não compra jamais a proteção real. Jamais. Até os milionários, eles são mortos, sequestrados, assassinados, porque a proteção real, ela não se consegue comprar. O dinheiro pode dar uma casa, mas nunca vai dar um lar. O dinheiro, ele pode comprar remédios, ele pode pagar bons médicos, mas ele consegue comprar saúde? Consegue comprar saúde. E sempre quando eu penso a respeito disso, eu lembro de um cantor que foi muito famoso há uns 20 anos atrás. Não sou tão velho assim, gente, mas ele foi famoso há uns 20 anos atrás, lá no Brasil, chamado Leandro, que era de uma dupla Leandro e Leonardo. O Leonardo está ainda vivo, mas o Leandro faleceu de cancro, se não me engano. Milionário, eles faziam um sucesso estrondoso lá no Brasil, mais de 20 anos. E o cancro pegou ele e ele morreu. Foi para o melhor hospital do Brasil, com os melhores médicos do Brasil, os melhores equipamentos que havia naquele tempo, e ele acabou falecendo. Por quê? Porque o dinheiro não compra saúde, ele pode ajudar no tratamento, mas ele não vai definir se a gente continua vivo ou se a gente passa dessa para uma outra vida. O dinheiro, ele vai fazer com que muitas pessoas interesseiras e interessadas se acheguem a nós, mas ele nunca vai comprar amigos verdadeiros. E o dinheiro, ele até mesmo pode nos dar um funeral luxuoso no dia da nossa morte, mas ele não vai comprar a salvação, nem a eternidade. Paulo está dizendo, não sejam orgulhosos, não sejam soberbos, cuidado com as posses que vocês têm, sejam elas do tamanho que elas forem, não deixe isso controlar vocês. Segundo ponto, Paulo está dizendo, não depositem a esperança na incerteza das riquezas. Não depositem a esperança na incerteza das riquezas, pois a riqueza pode defraudar e decepcionar. Foi o que eu falei antes. Quantas pessoas que nós conhecemos que tinham um padrão de vida bom e de repente perderam tudo? Uma crise na bolsa, não é? Um mau investimento, um acidente, a perda de um emprego, o divórcio. Quantas pessoas aí famosas, milionárias, têm um monte de dinheiro aí, divorcia, a mulher fica com metade, fica os dois com uma vida boa, né? Mas às vezes isso afunda a vida emocional da pessoa, que ela acaba gastando tudo, se enfiando na droga, no álcool, na prostituição. Então o dinheiro, ele nunca pode ser a nossa fonte de esperança. O Senhor, ele é a fonte de esperança. Então cuidado para você não migrar a sua fonte de esperança de Deus para o dinheiro. Deus é a nossa fonte de esperança, amém? Nunca o dinheiro, nunca as riquezas, nunca as posses, nunca os bens. Porque de uma hora para outra a gente pode perder tudo. Olha o que aconteceu lá na Turquia e na Síria. Deu terremoto, pessoas milionárias foram soterradas dentro das suas casas. A mansão desabou em cima delas. Não coloque a sua esperança no dinheiro, coloque sempre ela em Deus. Seja responsável por seu dinheiro, por seus bens. Poupe e invista para o futuro, com certeza. Mas não deposite a sua esperança nessas coisas. Provérbios 18, 11 diz assim, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Eu volto a lembrar vocês, nós estamos nessa definição de riqueza, não como sendo pessoas milionárias, mas como sendo pessoas que têm o suficiente para viver, amém? Porque eu e você temos o suficiente para viver. Se a gente quiser sair daqui e ali no Mira hoje, eu acredito que a grande maioria consiga. Eu digo Mira porque vai pagar um pouquinho mais caro do que, né, em outro lugar aí. Talvez a gente consiga, pelo menos a grande maioria, não é? Se a gente tem alguma loja aqui em Gerse aberta hoje,
Não tem, né? Mas amanhã de manhã, por exemplo, se você quiser sair da sua casa e ir numa loja comprar uma roupa novinha, eu acredito que você tenha condições de fazer isso. Então, todos nós estamos englobados naquilo. E olha só o que o texto diz, que a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. O que você consegue reparar nesse texto aqui? Os ricos, eles consideram a sua riqueza como uma cidade fortificada. Mas olha o que o texto diz, que eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. A proteção está só na mente deles, está só na imaginação deles. Não é verdade isso. Não existe essa proteção real. E os impérios do passado são provas disso. A Babilônia é prova disso. O pastor Elias Dantas esteve aqui ensinando um pouquinho a respeito da Babilônia. Lembra? O rei estava lá festando, bebendo, aproveitando a vida, porque os muros na imaginação dele eram intransponíveis. E aí o que aconteceu? O exército inimigo secou, o lago que havia em volta e entrou por baixo. Os muros eram realmente muito altos, mas ele deu um jeito de entrar e conseguiu tomar conta do reino, e matou o rei, matou todos os seus oficiais, e já era Babilônia. Portanto, essa proteção ela só existe muitas vezes na nossa imaginação. A proteção real vem do Senhor. A única coisa que vai persistir por toda a eternidade é a palavra do Senhor. Nada mais vai, a não ser os salvos que estarão com eles, e também o Senhor e as hostes celestiais. O resto vai ficar tudo por aqui. Então, cuidado para não depositar sua esperança na instabilidade das riquezas, pois, lembra do ditado que diz que dinheiro na mão é vendaval? No Brasil teve até uma novela que a música de abertura falava sobre isso, Dinheiro na mão é vendaval. Para quem gosta de pagode, samba, essa música pode até fazer algum sentido. Dinheiro na mão, ele pode desaparecer de uma hora para outra se a gente não souber administrá-lo. Repara, 78%, eu não sei se você sabia, que 78% dos jogadores de futebol americano lá nos Estados Unidos perdem toda a fortuna acumulada em menos de 2 anos de aposentadoria. 2 anos. 2 anos. A fortuna acumulada vai-se embora. 78% dos jogadores. 60% dos jogadores da NBA, do basquete profissional americano, 60%, depois que se aposentam, perdem todo o dinheiro que conseguiram acumular. Cerca de 50% das pessoas que ganharam na loteria, Euromilhões, Totoloto, Totobola, etc., raspadinha, 50%, em 5 anos, dizimam o dinheiro, desaparecem com o dinheiro, consomem o dinheiro. Por quê? Porque não é uma proteção real. Você ter dinheiro, ter bens, ter essas coisas, não quer dizer nada. De uma hora para outra você pode ficar sem. Então, Paulo exorta os ricos, e também eu e você, a confiarmos somente em Deus, porque é Deus que nos dá abundantemente todas as coisas para nós delas usufruirmos. Deus dá todas as coisas de forma abundante para eu e você usufruirmos. Temos que confiar nele. Ele é a fonte da verdadeira abundância, da verdadeira satisfação, e ele não vai deixar faltar nada, gente. Não vai deixar faltar nada. Ele vai negar bem algum aqueles que confiam nele. Ele não vai negar bem algum aqueles que confiam nele. Amém? E o terceiro e último ponto, nós precisamos ter cuidado, porque a riqueza ela também cauteriza as nossas emoções e os nossos afetos. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós temos muito, se nós não tomarmos o cuidado, nós não estamos nem aí para as outras pessoas que precisam. A gente olha para elas e fala assim, que trabalhe como eu trabalhei, que se vire como eu me virei, que sue, que se esforce, que batalhe como eu batalhei, que tenha a sorte que eu tive, de tanto que eu trabalhei, um dia eu consegui.
E isso vai cauterizando as nossas emoções, os nossos afetos, o nosso coração vai ficando duro. A gente olha para as mazelas e a gente não se importa. Falamos aqui a respeito de África. O que nós vamos fazer para ajudar os irmãos? Muita gente aqui em Jersey passando necessidade. O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Pessoas, talvez na Madeira, em Portugal, no Brasil, que você conhece, passando por dificuldades. O que nós podemos fazer a respeito? O problema é que quando a gente tem muito, às vezes a gente deixa de olhar para o outro, a gente começa a olhar só para nós, tentando arranjar forma de conseguir mais. Lembra do salmista falando que um abismo chama outro abismo? Ele fala a respeito de pecado, que um pecado vai chamando outro pecado, e um pecado vai chamando outro pecado, e outro pecado vai chamando outro pecado. E quando a gente vê, existe um abismo gigantesco entre nós e Deus, mas também acontece com a ganância a mesma coisa. O pouquinho vai chamando outro pouquinho, e o querer um pouquinho vai querendo outro pouquinho, e o querer mais um pouquinho vai querendo mais um pouquinho. E quando a gente vê, a gente está querendo muita coisa, e a gente está correndo atrás, e gastando a nossa vida, a nossa saúde, as nossas forças, tudo que nós temos, só para querer ter mais. E aonde está o querer dar mais? A gente olha para a Bíblia e a gente vê que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É abrir mão e não reter. E a gente precisa pensar a respeito disso. O John Wesley, fundador aí do metodismo, ele diz o seguinte: ganhem tudo o que puderem, economizem tudo o que puderem, deem tudo o que puderem. Ganhem tudo o que puderem, economizem tudo o que puderem, mas deem tudo o que puderem. O dinheiro, gente, é uma semente. Não coma a semente, plante a semente, deixe ela germinar, e você vai ver o que Deus faz com uma semente que germina. Semeie ela no solo, semeie na vida de alguém. Deus multiplica a nossa sementeira. Provérbios 11, 24 e 25 está dizendo: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu estava lendo um livro e o autor disse que nos Estados Unidos, uma pessoa que ganha até $50 mil por ano, ela dá, oferta, faz caridade, cerca de 6% daquilo que ela ganha. Ou seja, ela ganha 6% desses 50%, ela dá na igreja, dá para as instituições de caridade, dá para as pessoas que precisam. A partir do momento que essa pessoa passa dos 50 para os 200 mil, a contribuição cai para 4%. Quanto mais tem, menos dá. Não deixa isso acontecer na sua vida. Faça um plano, se programe. Deus, eu tenho tanto, e agora eu consigo dar tanto. E aí, quando Deus te abençoar e você tiver tanto mais alguma coisinha, você passa a dar tanto mais uma coisinha também. Então faça um plano para ser uma coisa que vire prioridade na sua vida. Não que seja a última coisa que você faça com o seu dinheiro. A gente fala do dízimo, né, os 10% do Senhor. A primeira coisa que a gente deve fazer é dizimar, quando a gente tem o nosso dinheiro, o nosso salário. Não é? A gente dizima, a gente oferta, e aí a gente vai organizar as nossas finanças com aquilo que sobra. É isso que nós devemos fazer. E não fazermos tudo que precisamos fazer e depois a gente vai dizimar daquilo que sobra. E às vezes você vai ver que o mês ficou muito grande para o seu salário e não vai sobrar grande coisa. Então, faça disso uma prioridade. Teve uma vez uma pessoa que chegou para mim, numa das escolas de crescimento que eu estava ensinando a respeito de dízimo e oferta, a pessoa falou assim: pastor, eu vou dizer como é que eu faço para calcular os 10%. O pastor me disse se está certo ou se está errado. Eu falei, então vamos lá. Ela falou assim: então eu recebo meu salário. Aí eu pago a renda, eu pago, faço a compra do mês no supermercado, eu pago água, pago luz, pago telefone, pago internet, eu faço isso, faço aquilo, sobrou tanto, aí eu dizimo. Eu falei, mas você está dizimando do tudo ou do que sobrou? Eu falei, não, eu dizimo do que sobrou. Eu falei, mas aí é facinho, né? Por exemplo, ganhou 1.000, gastou 950, sobrou 50, aí a pessoa vai dizimar e ofertar dos 50. Deus não quer fazer negócio conosco, mas Ele também quer que os seus princípios sejam respeitados. Faça uma coisa que ela possa abençoar os outros e abençoe você também. Seja fiel e tenha essa prioridade. Mas também
tenha progressividade. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você ganha um pouquinho mais, você oferta um pouquinho mais. Você ajuda um pouquinho mais. Aí Deus te abençoa um pouquinho mais, aí você aumenta mais. Em vez de fazer com esses ricos americanos que de 6% passaram para 4% e estavam ganhando 4 vezes mais e diminuindo a porcentagem em 2%, não. Você aumenta também a porcentagem. E essa igreja, você sabe, ela não pede dinheiro para ninguém. Eu não estou dizendo para você fazer isso aqui na igreja, estou dizendo para você fazer na sua vida. Para você cumprir princípios na sua vida. Para você ajudar aqueles que precisam, que você conhece. Para você cumprir aquilo que a palavra diz para você cumprir. Seja fiel em todo momento, mas seja intencional. Amém? Seja intencional. Pratique as boas obras. Seja rico para com Deus, fazendo isso, repartindo aquilo que você quer. Tenha intenção, tenha compromisso, faça disso uma prioridade, dê proporcionalmente segundo as suas posses, aumente segundo as suas posses, as suas contribuições, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque é isso que Paulo fala para os irmãos fazerem. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir. Mas repare, isso não garante a salvação. A salvação é que nos faz ser assim. Efésios 2 vai nos dizer que nós somos salvos pela fé, por causa da graça de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas para as boas obras que o Senhor preparou para que eu e você andássemos nela. Será que nós estamos andando em boas obras? Será que nós estamos andando em generosidade? Se nós não estamos, nós estamos negando o princípio básico para o qual o Senhor nos salvou. Ele não nos salvou somente para nós estarmos com Ele por toda a eternidade. Ele nos salvou para que a gente pudesse ser expressão do seu amor aqui na terra, expressão do seu cuidado aqui na terra, expressão do seu ser aqui na terra. Portanto, vamos colocar aí as coisas na perspectiva correta e fazer o que precisa ser feito. Amém? Tenha cuidado para a riqueza não cauterizar suas emoções e seus afetos. Chora com os que choram. Chora com os que choram. Não só se alegra com os que se alegram, chora com os que choram. Estende a mão ao que precisa. A Bíblia, se não me engano, é em Provérbios que fala, né? Aquele que ajuda os pobres, não é? Não reteu, deu aos pobres. A sua justiça, ela dura para sempre, ela permanece para sempre. Aquele que não retém, aquele que retém é para perda, é para dano próprio, mas aquele que dá deliberadamente, o Senhor vai cuidar. A justiça de cada um de nós vai permanecer para sempre, e a bênção do Senhor vai fazer parte da nossa vida. Eu gostaria de concluir essa mensagem lembrando mais uma frase do John Wesley. Ele diz: faça todo o bem que puder, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, em todas as ocasiões que puder, para todas as pessoas que puder, por mais tempo que puder. Resumiu tudo, né? Tudo que você puder, faça. Em todo momento, em todo lugar, em toda situação, para todas as pessoas, por mais tempo que você puder. O mesmo John Wesley disse o seguinte: quando eu recebo dinheiro, eu me livro logo dele, para ele não entrar no meu coração e me deturpar, e também deturpar o meu relacionamento com Deus. Não estou dizendo para você sair aí distribuindo dinheiro, nem se livrar dele. Eu estou dizendo para você não ser como o jovem rico, que impedido por causa do dinheiro de seguir Jesus, ele abandonou o Senhor e foi-se embora, em vez de abandonar aquilo que possuía a sua vida e seguir o Senhor. Se ele desse tudo aos pobres, ele seria salvo? De maneira nenhuma. Mas se ele desse tudo aos pobres, ele estaria se livrando daquilo que o impedia de seguir o Mestre para ser salvo. Eu e você temos que seguir o Mestre para sermos salvos. Temos que depositar nele a nossa confiança e temos que usar de forma sábia aquilo que ele tem nos dado, para o bem do reino e para o bem das pessoas. Lembra antes do Império Romano, existiu o Império Grego. E o Império Grego era governado por um homem chamado Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o nickname dele já diz tudo, né? O Grande. Será que ele tinha poder? Será que ele era rico? Será que ele mandava em alguma coisa? Será que ele conquistava? Será que o império dele era grande, gigantesco? Ele tinha dominado tudo o que a gente consegue imaginar naquele período antes dos romanos. E aí ele escreveu o seguinte: quando eu morrer,
Carreguem o meu caixão com as minhas mãos repousando descobertas, para que todos vejam que elas estão vazias. O homem mais poderoso daquele tempo, o homem que conquistou aquilo que ele quis conquistar, o homem que mandava matar ou dizia para ficar vivo, um homem que tinha exércitos poderosos ao seu dispor, um homem conquistador, um homem rico, influente, milionário, um homem que era o homem daquele tempo, o cara, disse isso: quando eu morrer, carregue o meu caixão com as minhas mãos repousando descobertas, para que todos vejam que elas estão vazias. Não deixe o dinheiro controlar a sua vida. Não deixe o dinheiro transformar você em uma pessoa orgulhosa, vaidosa, soberba. Não deposite a sua confiança naquilo que você possui. Não faça do dinheiro a sua fonte de esperança. Continue confiando no Senhor. Continue confiando em Deus, porque é Ele que provê de forma abundante tudo aquilo que você precisa. Amém? Está passando por um período difícil? É Deus que provê tudo que você precisa. A coisa está esquisita? É Deus que provê tudo que você precisa. Você está recomeçando? É Deus que provê tudo que você precisa. Pastor, eu estou sem nada. Continua com fé e faça o que estiver ao teu alcance, porque é Deus que provê tudo o que você precisa. Seja generoso de forma intencional e de forma planejada. Eu gostaria de finalizar com o verso 19. Dessa forma, eu e você vamos acumular um tesouro para nós, que ele é um firme fundamento para a era que há de vir, e assim eu e você alcançaremos a vida eterna. Repito, não é pelas obras, o Senhor já nos salvou para as obras, amém? E por causa disso, nós acumularemos um tesouro para nós, que é um firme fundamento, ou seja, ninguém pode roubar, está lá, e um dia vai ser nosso, amém? Para a era que há de vir. E assim nós alcançaremos a verdadeira vida. Nós viveremos com propósito. Nós viveremos fazendo a vontade de Deus. Nós viveremos aqui nessa terra, sabendo que nós estamos agradando ao Senhor, se assim nós fizermos. Repara o contraste do 19 com o 17. Paulo fala assim, que o 17 ele está dizendo, ordene aos que são ricos no presente mundo. No presente mundo, nesse mundo que eu e você vivemos agora. É aqui que nós temos que fazer a diferença. Para um dia nós conseguirmos receber do Senhor tudo aquilo que está acumulado no mundo que está por vir. Amém? Faça o que tem que ser feito agora, porque lá não vai ser preciso fazer nada. Lá você só vai usufruir daquilo que você tem feito nesse momento. Vamos ficar de pé?